Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é seu host de Cubicast favorito, João Brito, e hoje temos a ilustre presença do Fernando Guizo. Ele que é, vou ler, hein? Security Software Engineer na Hash. Então, Fernando, pode se apresentar, por favor, para os nossos queridos ouvintes. Fala pessoal, muito prazer estar aqui com o Cubicast. Eu sou muito fã também, então é muito legal estar aqui participando. E sou o Fernando Guiz, trabalho na Hash, né, com esse cargo aí que o João falou para vocês, bem grandão. E basicamente eu sou a interface, né, entre os times de desenvolvimento e segurança. Então o meu papel aqui é treinamento, né, manter a cultura do DevSecOps funcionando, né, Uhum. fazer algumas implementações também na pipeline. Então assim, eu sou uma pessoa que bota a mão no código mesmo, além de só chegar com um checklist de segurança. Basicamente isso. Você não é só o cara que fala não lá no final, quando vai para quase para prod, aí é o cara que, puta, tá Exato. errado. Eu sou o cara que fala não, mas blá 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 blá. Entendi, entendi. Então a minha primeira pergunta é no que você desenvolve, Fernando? Hoje aqui na Hash, né, a gente tem um pouco de Golang, Uhum. e JavaScript, né? Tem algumas outras linguagens também, mas assim, eu não desenvolvo nelas, então eu tô ali para sentar com os desenvolvedores. Eu tô ali para sentar com os desenvolvedores e entender como que vai ser a aplicação, o que eles vão codar e dar algumas dicas de código também, né? Mas basicamente, quando o que eu mais utilizo aqui são arquivos de configuração, então YAML, né? Porque a gente tem que fazer as implementações na pipeline, é o que acaba o que a gente coda mais aqui do meu lado, né? É o YAML Engineer. Agora é o novo cargo. A gente já pode. Exato. Ó, já aviso, se você é de RH e está escutando o Cubicast, já pode começar a procurar YAML Engineer, que já deve ter uns, cara. O Com Jefferson já certeza. falou, né? Então já deve ter uma turma que colocou assim, YAML Engineer. Não, mas não Com pode certeza. falar engineer, porque senão o pessoal do CREA vai ficar chateado. Outra treta. Se fosse só esse ainda, mas já criaram vários. Pode crer, pode crer. Ó, então eu quero começar com uma pergunta errada, mas é de propósito, para você que está me ouvindo. Eu sei que eu vou fazer a pergunta errada, do jeito errado, mas é para a gente começar aqui. Então, é, existe tipo uma ferramenta de segurança, né, que pode substituir o time, sabe? Que é aquela treta sobre comprar ou criar, ter um time interno ou ter uma ferramenta de segurança que pode, é, sabe? Porque segurança parece para mim que é uma tem uma áurea assim, né? Tipo você tem que se sentir seguro, né? Parece que no final das contas não tem o, o, o aprovador, sabe? O selinho de estar seguro, né? Tem alguns, então a gente pode falar sobre alguns deles daqui a pouco, mas me conta um pouco de repente da sua experiência com isso, né? Ferramentas, time, na prática. Sim. Bom, na minha visão, a gente não tem como ter uma ferramenta que vai resolver tudo, e nem só uma equipe que vai assinar lá, né? Então, uma equipe de segurança do que a gente via antigamente, não, ela assinava, falava, olha, bateu o checklist aqui, vocês estão seguros. Então, isso também não funciona, a gente já viu que não funciona, né? Então, essa áurea mesmo que você falou, né? Uma coisa mais cultural, né? E quando a gente fala cultural, o pessoal fala, é só uma coisinha então, mas é uma coisa bem complexa culturalmente falando e é assim que a gente tem que resolver. Então, todo mundo tem que entender um pouco de segurança, né? A gente vai implementar algumas ferramentas e o sentido final, né? O que o pessoal tem que sentir na pele é que assim a gente sabe que a gente não está 100% seguro, né? Essa palavra não existe, então não tem um selinho de compliance em nada. O que a gente sabe é assim, qual que é o nosso conhecimento de segurança e se der ruim, como é que a gente resolve? Então, o sentimento é mais desse, de tipo, a gente sabe o que a gente está fazendo e o que a gente não sabe,
a gente está preparado para sofrer e mitigar rápido. Ah, legal. É, porque tem um lance de que parece que tá meio similar, né, ao SLA, né? Eu, eu, eu sei, eu sei os problemas que eu já resolvi, né? Estou monitorando aqui o melhor possível, né? Mas a guerra do gato e o rato, né? É a caçada. Tipo, eu vou melhorando aqui coisas, né? Eu sou de operações, monitoração, assim, então, tipo, eu melhoro a monitoração e vou para o próximo problema, né? Então, me preparo o melhor possível e alguém quer me quebrar depois, normalmente o usuário. Exatamente. É bem isso. E também tem uma briguinha interna que a gente sempre acontece, né? Coisas do, do, do legado, né? Da organização legada que a gente teve até hoje e está organizando, né? Que é assim, o pessoal de segurança vai ser chato e vai vir e colocar um ponto que vai me travar e tem que resolver na hora, né? Inclusive, Uhum, eu estava tendo uma reunião agora há pouco e o pessoal falou, putz, pen teste de novo, não. Eu falei, não, cara, peraí, você tem que olhar isso, não é com. A gente não tá vindo aqui provar se você é um bom dev ou não. A gente tá vindo uhum, provar se a aplicação tá boa, e aí com o resultado que a gente tiver disso, a gente vai estudar junto e vai aplicar junto. Né? uhum, Tipo, vocês não estão sozinhos nessa, não. Então, é esse sentimento aí que a gente tem que trabalhar muito, porque nunca teve, né? Então, tá tendo agora, o pessoal tá entendendo agora. uhum, uhum. Que eu acho que talvez tenha até a ver com um lance que a gente já conversou aqui no Cubicast, inclusive, sobre. Agora eu pensei antes ia falar. Chaos Engineer. Que, tipo, cara, eu não quero quebrar por quebrar. Eu não quero encontrar falhas para culpar alguém. Não, na verdade, eu quero encontrar falhas para que a gente possa resolvê-las e a gente não sofra. Né? Até o que a gente fala disso, né? Tipo, eu vou encontrar falhas, eu vou ter problemas controlados, né? Problemas que de repente eu tô criando, né? Então o pentest, na minha visão, tem esse formato também, né? Tipo, eu tô caçando os problemas aqui, eu tô encontrando falhas e a gente vai trabalhar em cima daquilo, né? É tipo algo que gera um trabalho e eu vou para o próximo passo. É bem por aí, né? E essa é a mente que a gente tem que ir abrindo, né? Esse cargo que eu tô trabalhando, assim, não existiu, não existia, né, até pouco tempo, então Uhum, vão se aparecendo novos tipos de trabalho e justamente o meu papel aqui é a gente conversar bem, né? uhum, Trazer o que a gente está falando ali, não só como checklist e colaborar junto. Então, assim, eu não dou o commit final nos códigos, mas vez ou outra eu estou fazendo um pair programming ali com o pessoal para a gente fazer isso, né? Uma coisa que nunca existiu antigamente. Então, uhum. chegava com o pen test e era isso que você estava falando, né? O pessoal já olhava assim, tipo, nossa, vai vir e regaçar com a minha aplicação aqui e vou ter que me virar sozinho depois. Então, isso não é efetivo, é por isso que mudou, não é só por ser chato, né? Que é uma Uhum. coisa chata também, mas não é efetivo, então é por isso que a gente tem que ter esse olhar diferente aí e aplicar dessa forma. Legal. É, eu fui fazer a minha lição de casa antes da gente gravar aqui, né? E eu fui ler um pouquinho sobre. Eu nem tenho certeza se é assim que fala, OWASP. Não sei se tem um jeito mais fancy ou para quem é íntimo, né, de falar sobre isso. E, né, e para quem não conhece, tá ouvindo agora, então é tipo Open Web Application Security Project, tá? Isso aqui é Show. OWASP. A gente Que eu já chama tinha de OASP. OASP. E mas que é uma fundação, na verdade eles não é um programa, nada assim, é uma fundação que define certos parâmetros, assim, né. E o que eu li, talvez o mais simples, assim, eu comecei pelo top 10 que me lembrou muito o 12 Factor, né, que tem é um framework ali, boas práticas, né, mas que, ali para mim parecia coisas tão simples, né, que tipo
todo mundo já sabe disso, né? Tipo, que você tem problemas de implementação incorreta, XSS, escalando privilégios, execução de código remoto. E, e aí o ponto que eu mais gostei é log e monitoria insuficiente. Né? Então, esses são, tipo, dentro ali dos os top 10, né, problemas de segurança. Né? E, tipo, na sua experiência, isso ainda é real? Assim, tipo, a turma ainda tem problemas, sei lá, de XSS, de execução de código remoto, sei lá, injection? Com certeza. A OASP, né, ela é uma fundação para suportar os projetos que estão lá dentro, mas basicamente é uma comunidade de profissionais de segurança que chegaram e falaram assim, cara, vamos criar algumas coisas aqui para ajudar a galera a fazer software mais seguro, né? Uhum, E o OASP Top 10, ele é o primeiro projeto que o pessoal começou, né? Hoje, tipo, é um projeto que tem, sei lá, 200 colaboradores do mundo todo, então profissionais de segurança mesmo sentam e discutem lá os assuntos e eles uhum, fazem levantamentos assim de todas as empresas que eles trabalham e que eles têm contato para fazer esse levantamento de quais são as vulnerabilidades que mais acontecem. Então, assim, aquilo lá é muito real, apesar de parecer bizarro quando você fala, não, mas é muito simples. Mas é aham, porque acontece pra caramba. Então, assim, o top 1 lá, injection, é o que mais acontece. Por mais uhum, absurdo que seja, por mais que os devs já conheçam um pouco disso, acontece muito. Né? uhum, uhum. E assim, você conhece um pouco aí também do mercado. Você sabe que às vezes a cobrança na correria, mesmo o cara sabendo daquela boa prática, ele não tem tempo de implementar. Uhum, E aí é o que acontece na internet. Aquele lá é o que mais acontece mesmo, né? Tem todo um estudo para chegar naquilo. Não é tipo, a uhum, gente fez isso uma vez na vida e a gente agora fala disso para sempre. uhum. Então, eu vou deixar o link aqui, mas, pessoal, Google, tem um link fácil para você. Google, OASP Top 10. É um artigo bem legal, né? E dá para abrir muitas abas nisso, né? Cada uma das falhas ali tem tem boa bagagem assim para poder explicar. Achei bem da hora. Então, quero voltar aí, de repente, e se a gente pode começar com um overview sobre SCA, né? É, e se você pode falar um pouco. Então, de repente, para quem não viu até, né? O Fernando compartilhou e demonstrou tudo mais, né? Na DockerCon, a gente teve a sala Rue Rue BR e os vídeos estão lá no YouTube do Lucas, né? Static Void. Então, quem quiser dar uma olhada também tem lá. Mas vamos começar pelo SCA. Beleza. O SCA, né, é Software Composition Analysis, né? Tipo, são ferramentas de composição de software. Então, o que que ela faz? Ela olha o software para ver o que compõe ele. Então, sei lá, se a gente está falando de Python, né? A gente está falando de bibliotecas de Python. Né? Se a gente está falando de Go, estamos falando dos módulos em Go que compõem aquela aplicação. Então, um SCA é uma ferramenta que ajuda a gente listar a composição daquele software, tá? Uhum, E aí, aplicado realmente à segurança, né, existem SCAs que vão trazer essa listagem, né, de todas as bibliotecas e as versões que elas estão. E aí, com isso, né, a ferramenta automaticamente ela bate em alguns bancos de dados que a gente tem sobre vulnerabilidades. uhum, Então, né, hoje já tem outras instituições parecido com a OASP, é o SANS, né, que faz o CWE, que faz o CVS, né, uhum. depois vocês botam um link aí para tudo isso, para não ter que explicar. Boa. São várias letrinhas, né, uma chuva de letrinhas, Aham, mas faz sentido. E basicamente esse pessoal recolhe essas informações. Então, por exemplo, vamos falar aqui mais específico de Node. Né? Então, se sobe alguma aplicação lá no NPM
que está vulnerável, né? Então, por exemplo, o Express versão 1.0 está vulnerável, pessoal. Então, sobe nesse banco de dados, né? O SCA vai conferir lá esse banco de dados para ver se a versão está vulnerável. Então, ele vai olhar para o seu software e falar assim: olha, cara, você está usando o Express 1.0. Já tem uma vulnerabilidade conhecida, então é bacana você atualizar ele, né? Você não pode continuar usando. Né? E aí, inclusive, isso é um dos top 10 lá da OASP, que é utilizar componentes com vulnerabilidades conhecidas. Né? Por mais É, simples que pareça, tu fala assim, poxa, que negócio simples, mas acontece. Por quê? Porque a uhum. galera não olha a Porque não, composição. simplesmente não verificou, né? É, exato. Porque esse parece uma regra que, tipo, né? Não parece, tipo, não use um software que tenha uma brecha conhecida. Ok, mas se você não olha, se você não faz um scan simples, você vai usar, você não sabe. Exatamente, né? Isso aconteceu bastante e há uns anos atrás de ataques direcionados a bibliotecas e tudo mais que já tinha vulnerabilidade conhecida, né? Porque assim, se tem uma vulnerabilidade conhecida, já tem um exploit. Exploit é o Uhum, que a gente chama de código de ataque, né? O cara que vai exploitar a aplicação. Então assim, já tem uma galera estudando isso. Para que tu vai usar? E aí aconteceu muito. Aí o que, que mudou, né, no nosso cenário aqui? Vocês podem notar que o próprio NPM hoje ele roda um SCA automaticamente. Então, quando você dá um npm start ou um build lá, alguma coisa assim, ele já roda o SCA do npm e fala: tem bibliotecas vulneráveis aqui. O uhum, GitHub, GitLab já implementaram isso, então automaticamente lá no GitHub, inclusive tem gente que odeia ele, mas é perfeito, né? O Dependable. uhum. Então é um cara que já olha, já é um SCA rodando ali automático para você não ter problema, né? Então as empresas estão começando a adotar isso automático, porque se não está automático ali o pessoal esquece e aí depois o custo é mais alto para resolver. Boa. Talvez um cara old school, mas que continua se atualizando aí, é, que é o cara que eu já conhecia, que é o SonarCube, né? Mas que aí, para mim parece, talvez me explica um pouco da sua experiência, que é um cara que é usado é, antes ali, ou talvez ele que vai fazer parte do seu processo de CI, né? É, e talvez até no que eu tenho ouvido mais vezes agora, né? Do Continuous Security, né? Então, que ele já vai fazer aquele code review, já vai ver esses pacotes, né? Igual a gente estava falando agora, e de repente até já parte para o static scan, coisas do tipo, assim. Então, talvez ele vai abranger um pouco mais de coisa, né? Né, bem isso, o SonarCube a gente fala que é um canhãozão, né, Uhum, que ele olha tanto para boas práticas de segurança quanto boas práticas de desenvolvimento. Então ele tem SCA, ele tem SAST, né, que é a análise estática de código, e aí ele tem separadamente, né, tem a análise estática de código para olhar para a segurança, quanto uhum, ele tem um SAST que vai olhar só para a qualidade do código. Tipo, tá bem escrito, tá fugindo de algum padrão, né? Coloca lá qual tipo de padrão que você está codando, então o SonarQube consegue pegar tudo isso, né? Ele é uma uhum, ferramentona. E também, tipo, já está pronto ali, por exemplo, ele tem o SAST de segurança para Golang, para JavaScript, para Python, então ele já aborda várias linguagens. O que geralmente, legal. assim, se você quiser fazer mais rápido, você tem uma ferramenta, um SAST para olhar JavaScript, um Uhum, outro para olhar C Sharp, né? Então tem essas ferramentas separadas. O SonarQube já é uma ferramentona aí que já traz várias outras coisas também. legal. Sobre SAST, né? Então, é, a- análise estática, né? Static Application Security Testing. Olha aí. Eu já conheci o Triv. Ele se encaixa aqui ou a gente está. É outra análise estática?
Ele se encaixa aqui, né? Eu não tô lembrado se ele tem alguma coisa que foge um pouquinho, mas ele se encaixa aqui. E ele também tem um pouco de SCA, eu acho que ele consegue verificar algumas versões e bater Uhum. nesse mesmo banco que eu falei de vulnerabilidade já conhecida, mas ele é uma ferramenta que se encaixa mais aqui em SAST. Legal. É, tá, mas aí estamos no estático, né? E o próximo nível é o dinâmico. E o que, que a gente tem de análise dinâmica aí? Porque até onde. Então, eu estou aqui em outra área, né? Que eu não estou olhando o código propriamente, né? Então, a análise dinâmica aqui para mim, eu estou criando containers, né? Talvez num sandbox, para poder analisar aquilo em execução, que de repente não foi o que propriamente, né? Tipo, não era um módulo que estava lá, né? De repente o módulo chama outra coisa, né? Vai baixar uma coisa em execução e sei lá. Então, é esse que é o análise dinâmica ou, sei lá, para onde que ele vai? Tá, a análise dinâmica é por aí, né? A gente vê a aplicação já funcionando, né? Por quê? O análise estática, geralmente, né? Se a gente for usar um termo para resumir ele olha padrões de escrita, né? Então Uhum, ele não consegue interpretar como a aplicação está funcionando ou como é o fluxo de dados, né? Então uhum, assim ele pega alguns padrões que dá para se conhecer, tá certo? Então, depois dali, a gente precisa continuar alguns testes. Né? Até lá na palestra eu trouxe um pouco sobre o Security Code Review, que tem o Code Review Guide da OASP, que é um livro bem bacana também, e ele traz ali um comparativo, né, de tipo, quais vulnerabilidades a gente consegue achar fácil estaticamente e quais a gente precisa rodar uma ferramenta dinâmica ou uma análise manual, porque nem tudo a gente vai resolver com ferramenta também. uhum. E É, não, pois não. show. Eu ia falar assim, o dinâmico, né, entra nessa parte da aplicação funcionando. Então, fluxo de dados vai importar mais, né? A gente vai conseguir entender qual que é o impacto de quando eu criar uma vulnerabilidade ali, né, tentar fazer um ataque, né, que é uma coisa que às vezes no código e ali na análise estática a gente não consegue pegar, né? Então, o dinâmico traz isso para a gente. Ah, legal. E aí eu conheço hoje, eu conheço só a ferramenta de análise dinâmica inclusive, nosso parceiro, que é a Aqua. Eu conheço essa ferramenta, né? Eh, mas devem ter outras, assim, que de repente a gente pode indicar ou que o pessoal pode dar uma lida, assim, uma que você goste. Cara, para colocar no pipeline, até um negócio importante da gente falar o Dast está sendo entendido como é que a gente põe no pipeline ainda. Eu acho que não, nem tudo está muito maduro para a gente colocar lá. Por quê? Como Uhum, a gente precisa de uma aplicação rodando, né, ela funcionando, e aí geralmente os testes são mandando pacotes lá para ela para ver o comportamento, né, a gente não tem como saber o tempo que isso vai levar. Então, uhum, dificilmente a gente consegue colocar na pipeline automático. Então, às vezes uma coisa ou outra a gente coloca, mas para a gente disparar semanalmente ou alguma coisa desse tipo. Essas ferramentas geralmente ficam na mão do analista de segurança, né? tá. E as mais conhecidas são o ASP.Zap e o Burp Suite, né? Que basicamente é um proxy que consegue capturar os pacotes e fazer algumas modificações ali para ver se a aplicação vai responder aquilo, né? E Uhum, geralmente está numa análise manual, né? Então, no tá. analista que está fazendo isso manualmente. Uhum, O ASP.Zap ele tem uma API que aí já tem uns GitHub Actions, eu acho que para o GitLab também, que dá para aplicar lá, desse negócio de você já colocar e deixar ele rodando, sei lá, semanalmente ou alguma coisa do tipo. E o uhum, Nuclei também é uma ferramenta bacana que está sendo usada dessa forma. uhum. Né, de você colocar na pipeline e por um tempo ali, que ela já está preparada para disparar esses pacotes.
Aham. Não, legal. Eh, e e aí que, tipo, que a en então o que eu entendo é que segurança está passando por essa revolução, digamos assim, por essa atualização, né, eh, chegando no DevOps, né, que aí a gente está chegando na história do DevSecOps, né, que aí vamos trazer todo mundo para a mesa e vamos participar, certo? Certo, é desse jeito mesmo, né? Assim, algumas coisas são atualizações, né? E outras é só assim, como é que a gente usa essa ferramenta que a gente usava manualmente, que só um Uhum, analista de segurança conseguia manipular, como é que a gente traz isso para o pipeline? Como é que a gente faz o dev entender o que é esse negócio aqui que só um analista sabia? Né? uhum, Como é que a uhum, gente mostra os resultados para ele e mostra a preocupação de encontrar essas coisas, né? Esse Burp Suite, o Zap, geralmente não, né? Sempre é usado para fazer pen test. Né? Então aqui é um olhar que a gente fala, como é que a gente para de fazer pen test mensalmente ou por semestre e começa a pôr algumas ações do pen test ali dentro da pipeline para a gente ter conhecimento, né? E depois a gente vê se dá para blocar a pipeline, e como é que a gente trabalha com isso. uhum. Para trocar esse conhecimento, né, porque parece para mim, até hoje, eh, que segurança estava mesmo, né, apartado ainda, que apesar da nossa treta, né, entre devs e ops aí, o cara de sec era o último consultado, né, era o blocker, ou então era o cara que dava a carteirada e, tipo, não pode e ponto final, né. Eh, então, tipo, tem esse problema aí que às vezes, tipo, pô, participa aqui com a gente, né, cara, dá uma dica ou dá um norte, tipo, pra onde que o que eu preciso resolver, né. Eh, e que eu também entendo, eu tenho visto mais isso, né, de desenvolvedores que estão indo para esse rumo, sei lá, de segurança, né. Então o cara já tem um background de desenvolvimento, normalmente é o pessoal de back-end, mas já tem um background aí de desenvolvimento, e aí ele vai entender isso tudo. Então, tipo, ele pode trazer insights, né, mais práticos. Tipo, como resolve isso? Cara, por aqui, né, e aí vamos, tipo, estar mais seguros. É por aí mesmo, né? A gente tem que compartilhar. O que acontece bastante é isso que você falou, do dev estar mais perto de se tornar um analista de desenvolvimento seguro do que o próprio analista de segurança, né? E na minha visão é porque assim, o pessoal que estuda sobre segurança, né, geralmente foca bastante em redes, em protocolos, Uhum, né, e entender como é que fazem esses testes de segurança. E aí faltam o gap ali de tipo entender a lógica, né? Por uhum, exemplo, o que a gente precisa fazer aqui é colocar na pipeline, né, entender da arquitetura do desenvolvimento, né? Você não consegue fazer um secure code review, se você não sabe fazer um code review, uhum, né? A gente não consegue pôr um bloco no GitOps do pessoal relacionado à segurança se você não sabe o que é Git, não sabe usar o Git, sabe? aham, aham, Então, por isso que a galera de dev está conseguindo migrar mais fácil do que o próprio pessoal de segurança para esse lado. Mas a questão é essa, é tipo todo mundo entender um pouco de cada coisa. Então, tanto o desenvolvedor já ir aprendendo um pouco de OWASP Top 10, tá? Já é aham, uma dica que fica aí, porque o isso. mercado tá querendo, né? Tá tipo precisando muito de pessoas assim. Uhum, E também para o pessoal de segurança aprender um pouquinho mais sobre programação para entrar nesse mundo. E aí isso uhum. é DevOps, né? O que a gente já Boa. sabia faz um tempo que deveria fazer e não faz. Boa, verdade. Pelo menos os caras de sec têm que saber o que que é Git e os caras de dev têm que entender um pouquinho de OWASP. Exato, traduziu, é isso aí. Legal, show. Resumiu.
Legal. Pô, olha, resumi, mas tem muito link e tem muita coisa que a turma tem que ler, né? Então, pô, eu curti muito, eu gostei muito da gente poder compartilhar aqui e, cara, eu tenho 1000 abas aqui para poder ler e entender um pouco mais sobre isso. E de repente a gente pode marcar uma edição número 2 para a gente falar um pouco mais sobre isso e talvez até umas dicas práticas, né? Então, ou de repente, se você for ter uma outra demo, assim, né? Que eu me lembro, foi muito da hora a sua demo, inclusive, quem assiste lá, vou falar de novo, assiste lá no canal do Lucas, é, tá lá, e nos 45 do segundo tempo, é que você conseguiu, tipo, yes, olha aqui, funcionou, turma. É Foi isso top. aí. Show. Bom, quem quiser me acompanhar aí, eu tô tentando postar e documentar melhor essas coisas, porque realmente a gente não tem isso, ainda mais em português, né? Aham, Em inglês também falta, tipo, o pessoal ainda tá aprendendo como é que é, então tem pouca documentação sobre como implementa isso, né? E eu acho bacana o pessoal entender que tem um pouco do conteúdo, tá? Foi o que você falou lá no começo. Teve muita gente que chegou, deve ser COPS. Onde é que eu compro esse negócio? E bota aqui. Não, não é bem assim. Né? Tu aham, precisa de alguém que vai entender um pouquinho, que vai saber implementar, que vai estudar essas coisas, só ter a uhum. ferramenta, tipo, ou vai dar um bloco gigante na sua pipeline, tu nunca vai desenvolver mais, ou tu vai começar, tipo, cansar, que nem a galera já cansou do Dependabot e vai desativar, né? Bypass. Bypass. Boa, tá bom. Bom, então vamos para nossas recomendações. Para a galera não ficar só em OASP, né? Também existem outras coisas além de desenvolvimento. Então, Fernando, tem uma dica aí, uma recomendação para o pessoal também relaxar. Pro pessoal relaxar. Cara, eu gosto bastante, apesar da gente estar falando aqui já de segurança, eu trabalho com segurança e o meu hobby é hacking. Tá? Que são Da hora. coisas diferentes, tá? Tipo, segurança a gente trata de algumas regrinhas e coisas que a gente tem que mexer, e quando a gente está falando de hacking, a gente está falando de mente aberta, de descobrir o mundo e sair Uhum, descobrindo a coisa e alterando elas, né? E recentemente eu estava assistindo um videozinho sobre Kingpin, né? Eu conheço pelo nickname, se vocês procurarem aí sobre as histórias, sobre os primeiros hackers, né, os primeiros freakings, que é a galera que estudava sobre ataques na telefonia, quando nem existia internet, né, então assim, é um negócio bem bacana de você relaxar assistindo esses documentários, as histórias de como é que era lá é, quando foi criada a Apple, né? Tipo, o Steve Jobs e o outro lá tava com o pessoal de hacking, né? Tava aham, fazendo brincadeira, fazendo pranks por aí, né? E aí do nada saiu a Apple. Então uhum. fica aí o, a recomendação, né? Eu não tenho um nome específico, mas de quase todos esse pessoal das antigas, né? Kingpin, é, Freakins, vocês podem procurar por Freakins. Tipo, eu posso deixar uns links aí depois com o João, Boa. mas tipo, deem uma pesquisada na história, né? Que é bem bacana, é bem engraçado você saber, tipo, uma coisa que virou profissionalmente segurança, na verdade começou numa brincadeira, uma pessoa querendo descobrir alguma coisa. Bem legal. Ah, legal. Eu já ouvi dizer que esses primeiros hackings, assim, foi quando trocou do telefone de pulso para tom, e aí tinha um tom específico que um cara descobriu que ele mandava para telefônica, né, para central, assim, e aí, tipo, bugava o lance, e aí, tipo, aquele, aquela linha, ela saía do pool, e aí, tipo, parabéns, agora você se conecta a qualquer um, assim, tipo, você não é mais cobrado, tipo, essa linha se perdeu, e aí, tipo, pá, os caras se lascaram, assim. Então, aí um fato interessante, né? Vocês já assistiram aquele filme antigo Hackers? Né, tinha um cara lá que era killer, né? Que era um Aham. nome, tipo, porra, cereal, né? E era engraçado, mas isso é da realidade,
né? Aham. Porque esse cara que você tá falando, né? Na verdade, quem descobriu foi Jay Bubbles, depois ele comentou com o Capitão Crunch, que é o nickname do maluco. Por que o nickname dele era esse? Ele comprou uma caixinha do cereal Crunch, que Uhum. na época vinha um brinquedinho, que era um apito. E aí esse apito, ele era exatamente a frequência que a galera tinha descobrido que quebrava a telefonia. Então, tipo assim, basicamente era você pegar esse apito, soprar no telefone e pronto, você podia fazer uma ligação internacional de graça. Que da Essa é hora. a história. Que Então, da hora. tem dessas e várias outras. Aí depois esse cara foi trabalhar com a Apple também. Então, assim, é o começo de várias coisas que a gente tem hoje. É bem engraçado e um conteúdo bacana. Legal, legal. Olha, por falar em conteúdo, então eu sempre indico filmes, mais um filme agora, que é Us, né? Então é tipo dos mesmos criadores lá do Corra, né? Então parece um filme de terror. Eu demorei para assistir, né? Eu assisti num dia de folga aqui, logo cedo, para dar tempo de eu com o sol assistir um filme de terror com o sol nascendo assim, porque eu sou um cagão. E depois que eu assisti, é um ótimo filme, tá? Vale a pena se assistir. Se você for cagão igual eu, assiste de dia, mas eu me lembro, então vou mandar um abraço pro Diogo aqui, porque eu perdi, vacilei, né? Poderia ter ido assistir no. Aqui em São Paulo teve o Shell Open Air, e tipo, a turma da Get Up foi assistir, tipo, vamos lá. E a Get Up comprou o ingresso e eu não fui porque eu sou um cagão. Então, perdi essa. O filme é legal, assisti em casa, na minha TV, e podia ter assistido na tela infinita, assim, né? É, quando a gente ia a lugares junto com pessoas, né? Momento triste. Quem sabe isso volte a acontecer na sociedade. Bom, Fernando, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença aí, cara, por compartilhar isso tudo, né? E é, dar seu último recado aí, sua despedida. Show. Eu agradeço também aí a participação e compartilhar conhecimento. Gosto bastante de falar desses assuntos. Espero que no futuro mais pessoas saibam sobre segurança, sobre hacking e hack the planet. Show, show, que da hora. Pessoal, muito obrigado por você que escutou até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.